Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Antônio Eduardo Casario, tenho 16 anos, sou um jovem curioso e fascinado por tecnologia e inovação, e por isso, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês algumas das melhores ideias de micro SaaS que você pode criar facilmente com ferramentas low-code e no-code. E antes de continuar com o vídeo, eu peço que se você for novo no canal, se inscreva abaixo e deixe o seu like também, para que eu possa saber que eu estou ajudando outras pessoas e eu consiga trazer mais vídeos relacionados a micro SaaS, inteligência artificial e inovação aqui para você. Então, sem enrolação, vamos para a tela do meu computador, que eu vou mostrar para vocês algumas dessas ideias. Já na tela do meu computador, eu quero deixar claro que as soluções que foram criadas e abordadas aqui, elas foram desenvolvidas com base em nichos obsoletos por tecnologia ou em nichos promissores para os próximos anos. Então, por exemplo, nesse primeiro conteúdo, eu decidi colocar o setor de saúde e bem-estar. Mas por que o setor de saúde e bem-estar? Pelo principal fato que esse setor trabalha muito sobre a interação humana, trabalha muito com o emocional da pessoa, com dor que ela sente com ela mesma, com necessidade que ela está sentindo, por exemplo, de ir na academia. Isso é muito legal você poder envolver por uma inteligência artificial e se conecta com as emoções que a pessoa está sentindo. E nesse caso, eu decidi colocar aqui uma ideia de um aplicativo de meditação guiada por sessões que são definidas pelo usuário com base no humor que ele está sentindo naquele dia. Então, se a pessoa está sentindo raiva, se ela está sentindo tristeza, você pode criar, por exemplo, um filtro com que a pessoa coloque lá que ela está sentindo raiva naquele dia e a meditação seja totalmente diferente de uma meditação quando ela está feliz. Então, se ela está com raiva, você pode colocar alguma melodia, algum som de chuva, algum som de cachoeira de fundo, para que a pessoa se sinta mais conectada com a natureza ou com algo que ela goste em momentos de tristeza. Aí ali já envolve pedir para o usuário essas informações para que você consiga criar esses filtros posteriormente. Essa aqui é uma ideia muito boa porque muitas pessoas sofrem hoje em dia com o uso da tecnologia. Poder utilizar a tecnologia de forma benéfica vai trazer benefícios para essa pessoa a curto e a longo prazo, caso ela use corretamente. Como segundo tópico, eu decidi colocar o mercado educacional. Então aqui eu coloquei educação online. E agora vai lá. Por que escolher o nicho de educação? Primeiramente, se você é um aluno, se você é um jovem que nem eu, quando você vai para a escola, você vê a presença de tecnologia nas salas de aula? Sim ou não? Me responda. Possivelmente a tua resposta foi um não. Então sim, seria muito legal a gente poder conectar a tecnologia, conectar a inteligência artificial com o aprendizado do aluno. Então você pega diferentes perfis de estudantes e com base em cada perfil você cria uma diferente jornada de aprendizado para ele. Então nesse caso, a solução seria um gerador de quizzes interativos para estudantes com correção automática. Permite professores criar testes rápidos e monitorar progresso. Então vamos supor que determinada pessoa na sala de aula tem dificuldade com matemática ou ela sente que a forma com que ela aprende é mais visual e não auditiva. Então você pode criar quiz com base nessa dificuldade, nessa necessidade de determinado aluno. Então nesse caso você consegue monitorar dados estatísticos de aprendizado do aluno. Então vamos supor, o aluno precisa escutar para aprender. Então a gente pode tentar desenvolver outra área de aprendizado desse aluno, trabalhando por exemplo com a parte gráfica, que nesse caso seria os quizzes. Então essa aqui é uma ideia muito bacana, algo que é muito legal, porque assim a gente consegue literalmente gamificar a educação com a tecnologia. Em terceiro lugar, mas não menos importante, eu decidi colocar o setor de finanças, mais especificamente finanças pessoais. Por quê? A gente tem que entender que atualmente, na sociedade contemporânea que a gente vive, as pessoas, principalmente no Brasil, elas consomem muita informação e muito produto. Como você pode ver pelas próprias redes sociais, as pessoas estão a todo momento assistindo e comprando e-books, comprando produtos online, prazeres, comprando tudo pela internet. Então você poder criar um controle financeiro para que essa pessoa se torne mais econômica, isso pode trazer benefícios tanto para ela quanto para a família dela. Então nesse caso, a solução seria um rastreador de gastos com alertas para jovens economizarem, integra com apps de banco e categoriza despesas automaticamente. Então esse software seria basicamente uma fintech, já que ele auxilia, nesse caso, os jovens a economizar desde cedo, a entender de onde que tá vindo os gastos, entender o que ele pode fazer. Envolve outras soluções que você pode colocar ali no meio. Então você pode criar nesse aplicativo, vamos supor, um chat de IA, ele pega os dados de dentro do aplicativo, com base nesse perfil dessa pessoa, ele considera diferentes formas que essa pessoa tem de economizar esse dinheiro, ou entender de onde que tá vindo esses gastos, entender como que ela pode economizar. Então isso aqui é muito interessante. Sem contar que hoje em dia a maioria dos jovens já possuem celular e já fazem pagamentos via Pix, via cartão. Então você poder criar algo especificamente para jovens seria sensacional. Agora, em quarto lugar, eu decidi colocar um nicho também muito ativo, que seria o nicho de criadores de conteúdo. Então, aqui seria a produtividade para criadores de conteúdo. Por que, novamente, escolher esse nicho? Primeiramente, a gente tem que entender que muitas pessoas estão se expondo na internet para passar seus conhecimentos para outras pessoas ou até mesmo para fazer vendas online usando a sua imagem. Então, pelo fator de muitas pessoas considerar o meio digital um meio de crescimento, de oportunidade para as suas vidas, surge uma dificuldade em questão de produtividade e eficiência. Porque se a pessoa está produzindo conteúdo
conteúdo na internet, ela precisa ter um planejamento, ela precisa entender o que ela tá produzindo, para quem que ela tá produzindo, quem que é a persona dela, ela precisa ter essas informações. Então é como se fosse uma empresa, ela precisa ter esses dados para ter maior produtividade e entender para quem entregar esse conteúdo. Então nesse caso, a nossa solução seria um planejador de posts para redes sociais com templates prontos. E isso oferece ideias de conteúdo com base em trends semanais. Então aqui é um negócio muito legal, que a gente trabalharia com o meio ao vivo. Então a gente faria pesquisas toda semana na internet, mas obviamente não a gente, e sim uma automação, e ela pegaria essas trends semanais e criaria conteúdos para essa pessoa poder postar naquela semana e poder surfar a onda daquele momento. Então o principal core desse software seria a conectividade momentânea com as trends do momento. Então isso faz com que a pessoa surfe todas as ondas que estão tendo naquela semana ou naquele dia de forma imediata, no qual uma inteligência artificial poderia pegar essas informações dessa automação que pegou os dados da web e com base nisso poder criar esses templates prontos para a pessoa já poder publicar determinado reel ou determinado post. Então fica a dica aí, se você está pensando em algo em relação à produtividade, pense nessa ideia de uma automação que pega dados online e depois cria determinados conteúdos com base naquela informação. Agora, por último, abrangendo diversas áreas possíveis, é o setor de tecnologia e inovação, nesse caso, inteligência artificial. Então, como você pode ver, de todas essas soluções que eu trouxe aqui, todas envolvem de alguma maneira a inteligência artificial, a automação, essa gamificação de informações. Então, nesse caso, o setor de tecnologia e IA seria utilizar propriamente a inteligência artificial para criar determinada tarefa, ação específica para um nicho específico. Então, nesse caso, seria um app de análise de texto com IA para resumos automáticos, que ajuda usuários a condensar artigos ou e-mails em poucos cliques. Então, vamos supor que você está prestando serviço para determinada empresa e alguma pessoa de lá de dentro, do RH, por exemplo, ela recebe e-mails diariamente e ela precisa lidar com aquilo, ela precisa dar conta de ler todos aqueles e-mails. Então, para isso, a gente criaria uma ferramenta de resumo de e-mail. Então, ele pegaria todos os dados de dentro de um e-mail e ele faria todo esse resumo e também condensação dos principais tópicos daquele e-mail. E isso que eu tô falando da extração de dados de e-mail. A gente pode fazer extração de dados de PDF, e ali já envolve também a possibilidade da criação de relatórios com base nas informações que você extraiu dali de dentro. Então, assim, é muita oportunidade, é muita coisa que você pode fazer em relação à extração de dados e inteligência artificial. Então, se você quiser saber um negócio antes de sair desse vídeo e que vai te ajudar a criar novas aplicações, esses micro SaaS, é você pensar na questão de dados. É como você pode trabalhar com dados e automação, no caso, inteligência artificial. Como você pode fazer com que dados se comuniquem, como você pode fazer para que a extração de dados ela seja bem feita e possa gerar relatórios para diferentes nichos possíveis, porque aí é só você criar uma solução específica para um nicho específico e depois nem o céu é o limite. Então pense nessa questão de extrair dados com o auxílio da inteligência artificial e poder criar diferentes conteúdos com o auxílio da IA. Então esse foi o vídeo sobre as melhores ideias de micro SaaS para você criar em 2025. Espero que você tenha gostado. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre como que funciona esse desenvolvimento de softwares com ferramentas low code, no code, deixa abaixo um comentário para que eu saiba que você está interessado nisso e eu posso trazer, obviamente, conteúdos explicando como que funciona a criação desde o MVP até o lançamento de uma aplicação. Então é isso, inscreva-se no canal, deixe o seu like e comenta abaixo também alguma dúvida que você sentiu em relação a esse vídeo, eu vou responder cada um. É isso, abraço e até a próxima.